eu sou a Karina e hoje eu vou te mostrar todos os diferenciais da TM6. Aqui eu tenho os dois modelos, TM5 com os acessórios completos, TM6 com os acessórios completos. E o que a gente tem de diferente que já dá para perceber na TM6? Nós temos um novo copo de medida, um novo modelo de espátula, uma nova tampa e uma tampa dentro do cesto. Mas fica tranquilo, eu vou te mostrar todos os detalhes agora. O acessório Varoma, que é esse que fica na parte de cima do copo, onde a gente faz cozimento a vapor, é o mesmo nas duas máquinas. Na TM6, nós temos a mesma capacidade e os próximos lotes vão ter uma pequena mudança em relação à tampa, que ela não será mais transparente e sim cinza. Mas é o mesmo acessório para as duas máquinas. O acessório borboleta é o mesmo, tanto para TM5 quanto para TM6. Ele encaixa no meio do copo e você consegue fazer emulsões, clara em neve, de forma bastante fácil. É fundamental lembrar que sempre que a gente utilizar o acessório borboleta, a velocidade não pode ser superior a 4. Se for acima disso, ela pode soltar e ela quebra batendo na lâmina. Então tome esse cuidado, no máximo utilizando velocidade 4 ao utilizar a borboleta. A espátula da TM6 é nova e agora ela tem a ponta de silicone, que faz com que ela seja muito mais flexível e na hora em que a gente tem que tirar os alimentos de dentro do copo, ela seja muito mais eficiente. E é muito importante ressaltar que o único utensílio que nós devemos utilizar para colocar dentro do copo da Thermomix é a espátula, porque ela vem com esse limitador. Isso faz com que durante qualquer processo que seja necessário utilizar uma ajuda extra, a lâmina não seja atingida pela espátula, exatamente por conta desse limitador. Isso é fundamental para garantir a integridade do equipamento. O copinho de medida também é novo. Agora nós temos uma versão emborrachada, que é muito mais resistente e ela também tem travas de segurança que se conectam no copo e faz com que dessa forma ele fique fixo na tampa, não caindo durante os procedimentos. Apesar de ele ser fixo, ele sai com bastante facilidade sempre que necessário. Então ele é um acessório que foi melhorado em relação à versão da TM5 que não ficava fixa. Essa questão de se manter fixa na tampa é importante para evitar respingos. Muitas vezes quando a gente está preparando um molho, pode ter ebulição e vai sujar a sua cozinha. Dessa forma, isso não acontece. Além disso, o copo de medida continua com as opções de medir 50 ml e 100 ml. 50 ml é a primeira marca e o 100 ml com o copinho cheio. E eu vou te dar uma dica. Com essa parte de cima do copo, você pode utilizar como cortador de biscoitos, abrindo a massa e fazendo a marcação nos biscoitinhos. O cesto agora tem uma tampa. Essa tampa é uma medida de segurança para que a gente coloque um número limitado de ingredientes conforme já foram testadas as receitas, com o acesso no Cookdook. Então, agora com essa tampa, o funcionamento dele continua o mesmo. Então nós acoplamos dentro do copo. Para a utilização do cesto, você vai trabalhar com receitas que utilizam água na base, vai fechar a tampa e dar seguimento à receita conforme o passo a passo dela. No momento em que termina a programação, para retirar o cesto você vai utilizar esse gancho que tem na espátula, que de forma bastante facilitada você encaixa no cesto e consegue retirar para poder tirar o alimento que está aqui dentro e já está pronto. O cesto também pode ser utilizado como um coador, então quando nós preparamos sucos, por exemplo, você pode colocar o cesto e virar facilmente segurando ele para que caia o líquido, mas não caia o bagaço das frutas. Na TM6 nós temos uma tampa nova, que é a tampa chamada Red. Ela tem esses furinhos e ela trava junto com a tampa do copo. Para que ela serve? Ela é colocada sob a tampa do copo para algumas funções como produção de caramelo, geleias, redução de molhos. Antigamente, nós usávamos o cestinho na parte de cima, dessa forma. Agora, não é mais necessário isso
a gente acopla a tampa de rede, que tem os furinhos que vão deixar a passagem de ar acontecer. E no momento em que a gente inicia uma programação, ela se fecha e a tampa fica travada. Então nós não conseguimos tirar. É uma medida de segurança também. Então é muito prática de utilizar e mais um acessório para o nosso dia a dia na TM6. O copo da TM5 e da TM6 tem a mesma capacidade, 2,2 litros. Mas o copo da TM6 tem um diferencial de segurança. Para isso, eu vou te mostrar como a gente desmonta o copo. Você vai colocar seus dedinhos aqui nesse espaço, que é apropriado para isso, nunca onde estão os pinos, porque você pode se machucar. Então você coloca os dedos aqui e gira a base do copo ao contrário do que você está girando o copo. E ela vai se soltar. Nesse momento, você apoia a base, retira a lâmina e você já tem o copo totalmente desmontado. A medida de segurança que existe agora é que na base do copo da TM6 nós temos uma trava de segurança. Portanto, se por qualquer motivo você montar o seu copo sem que ele seja completamente lacrado com a lâmina, essa trava não vai deixar você conseguir acoplar o copo na base. Ele não encaixa. Isso é uma medida de segurança para garantir que todas as vezes que você colocar o copo na base da Thermomix, ele esteja totalmente montado. Que é um risco você não montá-lo corretamente, você colocar líquido dentro do copo e o líquido vazar. Então, com essa trava, isso realmente não acontece. Agora nós vamos montar o copo para ver como ele se encaixa corretamente na base. Para isso, seguramos a base do copo, colocamos o copo em si, sempre com esse distanciamento. Dessa forma, vai aparecer o encaixe perfeito dentro do copo, que é onde encaixa a lâmina, com esse desenho que ela tem. Encaixamos e agora basta girar, lembrando de não deixar os seus dedos na base dos pinos para não se machucar. Girou e agora o copo está perfeitamente acoplado e encaixa na nossa base. Um pequeno diferencial que você vai ver de longe que o copo é da TM6 é esse símbolo aqui na lateral. Ele é o símbolo que mostra que esse copo tem a resistência que faz a temperatura chegar até 160 graus. Toda a programação da Thermomix é realizada através do painel touch. Na TM5, o painel é 13x9. Na TM6, o painel é bem maior, medindo 18 por 11 centímetros. Com a ampliação do display, nós temos uma visualização muito mais facilitada de todas as funções da Thermomix. E, inclusive, do Cook-Do, que agora faz parte da TM6. E aqui a gente visualiza as fotos das receitas e muito em breve nós teremos as receitas em vídeo. A programação da Thermomix continua utilizando 3 vetores, que são o tempo, a temperatura e a velocidade. E para acessar as outras funções, basta arrastar a tela para o lado e aqui a gente encontra o painel completo das funções. Em relação à temperatura, ela continua iniciando em 37 graus e ela vai subindo a graduação de 5 em 5 até chegarmos na temperatura de varoma, que são os 120 graus. Ela tem também uma função com temperatura de 160 graus, mas somente em receitas guiadas, como por exemplo caramelo, cebola caramelizada, aonde através do Cook-Do você vai seguir o passo a passo da receita e nessas receitas ela vai chegar a uma temperatura de 160 graus. Não tem como a gente fazer seleção de temperatura de 160 graus fora da receita guiada do Cook-Do. Isso é uma medida de segurança para evitar que a gente queime a base do copo, muitas vezes por não saber dosar corretamente a quantidade de ingredientes em relação ao tempo que a gente vai fazer a programação. Então você precisa seguir corretamente a receita guiada que tenha a programação com 160 graus para atingir o resultado desejado.
E na função sous vide, especificamente, a graduação de temperatura é de 1 em 1 grau. Já vou mostrar para vocês. Na TM6, nós continuamos com a opção de inverter a rotação da lâmina. E é uma função muito simples de selecionar, como na TM5. Aqui, basta clicar e já ativa a função inversa. Essa função é muito importante para quando nós estamos fazendo algumas receitas e a gente não quer que quebre aqueles ingredientes internos. Então a gente sempre seleciona a rotação inversa da lâmina. De um lado ela mistura e de outro ela corta. Na TM5, nós temos a graduação da balança de 5 em 5 gramas. Já na TM6, com a nova tecnologia, agora nós temos de 1 em 1 grama. Então basta selecionar a balança e qualquer coisa que você colocar sobre o copo vai fazer a pesagem exata. Muito importante lembrar que a balança da Thermomix fica localizada nos pezinhos da máquina. Então, esses pezinhos precisam estar sempre limpos, livres de qualquer tipo de objeto, grãos e o cabo da máquina também. Se porventura você tiver com alguma coisa embaixo da máquina, a aferição não vai ser correta. A função de sovar massa existe nas duas versões, para facilitar o nosso dia a dia e não ter que ficar lá sofrendo na hora de sovar um pão. Na TM6, a gente seleciona a função massa, basta colocar o tempo que você quer sovar essa massa e girar o botão, e ela já está trabalhando para você. A função turbo é muito importante para a gente preservar a vida útil da nossa lâmina. Todos os alimentos rígidos, como queijo parmesão, chocolate e gelo, devem ser previamente triturados antes de iniciar uma programação. Nas duas versões TM5 e TM6, nós temos a função turbo. Para selecionar a TM6, basta clicar na função, a máquina fecha e ela já aparece com uma programação de segundo. Em 1 segundo, ela gira a 10.700 RPM e faz com que a gente já tenha uma quebra desses alimentos, mantendo depois a programação. E a partir de agora, eu vou te mostrar as funções pré-programadas exclusivas da TM6. A função pré-limpeza é uma ajuda em tanto para aqueles momentos em que a gente termina de cozinhar alguma coisa que tenha chocolate, como um brigadeiro, ou faz um molho que seja mais espesso, como um molho branco. Dessa forma, a gente já economiza o trabalho posterior da limpeza. Como é que a gente seleciona? Basta clicar na função pré-limpeza, ela já tem uma programação de tempo. Dentro do copo nós vamos colocar 1 litro de água, uma gotinha de detergente e 50 gramas de vinagre. Basta girar o botão e ela já está limpando pra gente. O resíduo que ficar no copo depois desse procedimento vai ser muito pequeno e vai ser muito fácil de retirar na sequência da lavagem na pia ou na máquina de lavar louça. A função chaleira é uma novidade na TM6 e aqui nós conseguimos fazer com que um alimento seja aquecido até a temperatura escolhida. Então eu posso selecionar a temperatura desde 37 graus a qualquer uma dessas temperaturas, por exemplo, a 90 graus. Eu coloco o alimento dentro do copo e, quando ele atingir a temperatura programada, a máquina vai me avisar. Isso é uma ótima alternativa para a gente aquecer água, sopas, mamadeira, papinhas do bebê, tudo sem precisar ir no micro-ondas, com todo o conforto da Thermomix. A função misturar, ela é excelente para a gente fazer as finalizações de purês, sopas cremosas, molhos, que precisam passar pelo processo de triturar logo depois de terminar de cozinhar os ingredientes. Então, depois disso, a gente sempre recomenda que a velocidade seja aumentada de forma gradual. Essa é a técnica que a gente usa na TM5. Já na TM6, a gente tem uma função específica para esse momento, que é a função misturar. Quando você clica na função, você faz a seleção do tempo que você quer que esse alimento seja misturado e, ao clicar no seletor, você tem algumas opções de velocidade: 6, 6,5, 7, 7,5 e 8. Ao chegar nessa velocidade, a máquina vai começar o funcionamento de acordo com o tempo que você programou.
Nesse momento, a máquina vai subir a velocidade de forma gradual, mantendo a segurança no momento em que ela está triturando os alimentos. A função cozimento lento ou slow cooking está disponível aqui no nosso menu de funções e ela serve para a gente fazer algumas preparações como carnes, legumes, peixes, com um cozimento lento, temperatura controlada e bastante tempo. Então nós temos uma possibilidade de fazer a programação a partir de 37 graus, com graduações de 5 em 5 graus até 98 graus. É um tipo de preparação que nunca vai entrar em fervura, porque como o próprio nome diz, é lento, precisa fazer com que os ingredientes acabem sendo caramelizados durante o tempo de cozimento. E o tempo pode chegar até 8 horas de cocção. Então, durante todo esse período, a Thermomix vai trabalhar fazendo um delicioso molho, uma carne, um ragu para você. Dessa forma, é muito importante também seguir as receitas guiadas do Cookidoo, porque elas já estão previamente testadas com as quantidades certas de ingredientes com relação ao tempo de cozimento. A função sous vide significa cozinhar um alimento dentro de um saco fechado a vácuo. Então, para isso, você precisa ter um saco adequado para cozimento, livre de bisfenol e preferencialmente uma seladora, porque depois que a gente coloca os ingredientes dentro do saquinho, nós vamos fechar para retirar o excesso de oxigênio. Só depois disso é que nós vamos colocar na máquina para fazer a programação de cozimento. Para selecionar a função, basta clicar no menu sous vide. E aqui nós vamos ter o cozimento podendo ser selecionado com temperatura a partir de 40 graus e com graduação de 1 em 1 grau até que a gente chegue a 85 graus. Então, cada alimento tem uma temperatura correta para o seu cozimento relacionado ao tempo. Uma carne, por exemplo, um steak de ancho. A gente pode ter um cozimento de 60 minutos a 90 minutos a 53 graus, para conseguir atingir um ponto perfeito. Na plataforma Cookidoo você encontra diversas receitas com o modo de preparo no sous vide. A seleção de tempo também vai variar conforme a receita e conforme o ingrediente que você está utilizando, mas esse cozimento pode chegar até a 12 horas. Então, nesse período, a Thermomix fica trabalhando, fazendo uma deliciosa receita para você. Mas é fundamental que você siga as receitas que já estão padronizadas no Cookidoo para ter segurança do funcionamento correto da programação em relação ao alimento que você está preparando. A função fermentação vai te ajudar a preparar deliciosos iogurtes, queijos e facilitar o crescimento das massas de pães. É muito fácil de acessar. Basta clicar no menu fermentação e aqui nós vamos ter uma seleção de temperatura que vai variar de 37 graus até 70 graus. E o tempo vai variar conforme a seleção da receita que você está fazendo, mas pode chegar até 12 horas de fermentação, por exemplo, para o caso de um queijo. E você pode fazer a fermentação dentro do copo, mantendo o iogurte ou o queijo nele, ou então colocando em pequenos recipientes na parte de cima do varoma. Nesse caso, é fundamental colocar água dentro do copo. No caso das massas de pães, dentro do copo vai a água e a massa vai dentro do varoma e dessa forma a função fermentação ajuda muito a agilizar, principalmente a fermentação das massas de pães e a preparar os gostosos iogurtes para o seu café da manhã. A função panela de arroz é uma ótima alternativa para você selecionar rapidamente o cozimento para, por exemplo, um arroz branco. Basta você colocar 1 litro de água dentro do copo, acomodar o cestinho, colocar o arroz, fechar e por cima colocar a rede. Quando você selecionar a função panela de arroz, automaticamente o tempo já vai estar programado para 30 minutos. Basta girar o botão de seleção e ele vai fazer o cozimento. Para outras receitas à base de grãos,
Entre na plataforma Cookdo, selecione a receita e siga o passo a passo no display da máquina. A função engrossar é para você preparar deliciosos molhos de forma muito fácil. Por exemplo, um molho Béarnaise ou mesmo um zabaione. Entrando na função, você vai conseguir selecionar a temperatura de 80 graus ou de 100 graus. 100 graus você vai utilizar para aquelas receitas que tem a farinha como um espessante e 80 graus para as receitas que tem o ovo como espessante. A seleção do tempo já é realizada pela máquina. Para isso, você vai utilizar a receita que você já conhece de um molho bechamel, de um Béarnaise ou mesmo de um zabaione. Caso você não tenha esse conhecimento, não tem problema. Basta entrar na plataforma Cookdo, selecionar o molho ou o creme que você deseja fazer e seguir exatamente o passo a passo determinado pela receita. Assim, de forma muito fácil, você vai ter a preparação prontinha em poucos minutos. E na TM6, além de todas essas funções que a gente acabou de falar, você tem acesso direto ao Cookdo através do painel. Basta arrastar a tela para o lado esquerdo e aqui você acessa todas as receitas. Primeiro, você precisa fazer o seu cadastro através do site, criando um login e uma senha. Depois, basta colocar o seu login e senha diretamente aqui no display e acessar as milhares de receitas disponíveis no mundo inteiro. Você pode fazer a procura diretamente pelo display ou também pelo computador, tablet ou celular. Ao selecionar a receita desejada, basta entrar na receita. Aqui você visualiza os ingredientes e o modo de preparo. Quando tudo estiver organizado, vamos começar a cozinhar. E a sua receita sairá perfeita como a de um grande chefe. Tudo preparado dentro da sua casa, para a sua família, para os seus amigos. Tudo com a maior facilidade que a Thermomix pode te oferecer. As receitas do Cookdo já estão nas medidas corretas e com a programação exata para você só fazer sucesso na sua cozinha. Basta seguir o passo a passo descrito na tela. Lembrando que as receitas que vão até 160 graus só se encontram dentro das receitas guiadas do Cookdo. Caramelo, calda de caramelo, cebola caramelizada, todas elas estão disponíveis para você, mas é necessário seguir o passo a passo dentro da plataforma. Ao pesquisar na plataforma, você pode selecionar o tipo de ingrediente que você quer utilizar para fazer uma receita, por exemplo, carne vermelha, frango, peixes, ovos, ou quem sabe um legume, couve-flor, brócolis, ou ainda pesquisar por segmento, receitas veganas, vegetarianas, receitas com carne, receitas com camarão, enfim. São milhares de receitas do mundo todo disponíveis para você. Seja bem-vindo ao mundo Thermomix. Olá, e aí, gostou do nosso vídeo? Meu nome é Luiz Fernando, sou diretor da Thermomix Brasil. Gostaria de agradecer pelo seu tempo, por ter assistido um dos nossos vídeos. Espero que você tenha gostado, ele foi feito com muita dedicação e muito carinho para poder ensinar você a usar cada vez mais a sua Thermomix, a sua TM6. Nós temos alguns canais que eu gostaria de deixar aqui, que é o nosso WhatsApp da empresa. Também gostaria de deixar o nosso site, thermomix.com.br, e que você esteja sempre em contato com a nossa equipe, com os nossos agentes comerciais, os nossos gerentes e também com a empresa como um todo, para que você tenha todas as informações sempre, todas as receitas e que você possa desfilar no Cookdo, para que você possa cada vez mais ampliar os seus conhecimentos sobre gastronomia e sobre a Thermomix. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.